Sejam muito bem-vindos ao 23º episódio do podcast Pode Transformar. E hoje eu tô com uma convidada muito especial aqui, que é a Ana Almeida, que ela vai estar trazendo para vocês processo analítico que a gente vai estar vendo, né? Análise comportamental e transformando ideias em projetos lucrativos. Ana, se apresenta aí pro pessoal, por favor. Oi, gente, boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, estou muito feliz. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa questão do pessoal ter muitas ideias, muitos projetos, mas pouco conseguir transformar isso em execução e em lucro, né, principalmente. Ana, isso daí é até uma coisa que eu vou puxar a minha orelha, vou me auto-puxar a orelha aqui, tenho certeza que você vai puxar também, né? Com certeza, porque a maioria das pessoas hoje querem fazer muitas coisas, né? Tem muitas ideias. As pessoas, tudo faz com que você tenha muita informação e vão surgindo muitas coisas, mas poucas pessoas conseguem concretizar. E daí tem que entrar um planejador, tem que estar alguém ali voltado para projetos, né? Como é o meu caso, como é o caso de alguns colegas aqui também. João Alves, que está aqui com a gente também. Que consegue, na verdade, transformar ideias em projetos, para que a gente consiga desenvolver essas ideias, executar e ter resultado com elas, né? Porque uma ideia por si só, ela é só uma ideia. É só uma ideia. Né? Ela não agrega em nada na sua vida, né? Então, assim, ter muitas ideias também não é bacana. Então, o meu papel hoje é justamente pegar ideias de pessoas que queiram transformar principalmente conhecimento em infoproduto. Né? Então, você é um professor de muito tempo de psicologia, por exemplo, eu tenho uma mentorada dessa área, uma professora universitária. Pode falar o nome. A Isabela Morim, a Isabel Morim, na verdade, e ela acabou tendo a intenção de transformar todo esse conhecimento no infoproduto, para ajudar ainda mais pessoas da área da psicologia a entrar no segmento de uma forma um pouco mais profissional. Porque quando você sai da faculdade, você sai sem informação. Aliás, infelizmente, a nossa educação como um todo, ela não abrange muito essa questão de como empreender. Né? E cada vez mais o brasileiro está tendo que empreender, está tendo que se virar, criar, né, suas formas de ganhar dinheiro. E para isso você precisa entender de outras áreas além da sua área técnica de origem, como finanças, como empreendedorismo, gestão. E a ideia da Isabel foi justamente trazer esse conhecimento dela de anos de mercado, não só na área de educação, mas também na clínica, em psicologia, para ajudar outros psicólogos, ou recém-formados, ou que já estejam no mercado há um tempo, mas que não tenham ainda resultados, né? Para conseguir ajudá-los a ter resultados nas suas áreas de atuação. Então, o meu trabalho é justamente ajudá-la a formatar todo esse projeto, né, essa ideia, e transformar isso num curso e, consequentemente, em um outro negócio de atuação dela. Então, hoje ela tem, por exemplo, ela recebe, né, vamos dizer assim, ela tem a sua renda da universidade, da clínica e do infoproduto. Nossa, perfeito. Muito legal isso daí, Ana. E até é bom que você esteja aqui, o João também está aqui, o João está acompanhando já. Terceira vez que você está vindo comigo, João? Terceira ou quarta vez que ele está vindo? Terceira vez. Nós estamos no terceiro episódio aqui. Começo do ano, e a gente está começando a planejar muita coisa boa. E aí, para isso, Ana, eu tive que abrir mão de certas coisas. E aí eu estava até comentando com o João, na hora que a gente estava vindo na estrada, eu tirei o que eu achava que era o plano B, porque eu acho que para tudo dar certo na vida, só tem que focar no plano A. Não existe plano B. E o plano B, eu tinha um plano B que estava me atrapalhando, que era o escritório, que era a imobiliária. Então ela me tomava mais tempo do que eu queria, e ela estava tirando do foco do que eu quero agora. Que é a questão do podcast, que é a questão dos cursos, treinamentos e palestras. Então ela estava tirando muito meu foco. E aí eu abri mão. Porque estava me auto-sabotando. Eu falei, não, se não der certo isso aqui, eu tenho imobiliária. Porque eu tenho muitos anos de mercado, muito tempo de experiência. Então eu tenho imobiliária. E eu estava me auto-sabotando. Que a gente estava comentando no começo. Né? No começo não, a gente estava comentando aqui nos bastidores. Você falou para mim, o que tá te sabotando? O que tá te auto-sabotando, né? E era isso daí, era a imobiliária. Então, aprendi a largar a mão de certas coisas, virar as costas e falar, não, o que eu quero é isso aqui, focar naquele objetivo e ir para cima.
O foco é extremamente importante em tudo na vida, né? Quando a gente dedica uma energia para um projeto específico, ele tende muito mais a dar certo. Até porque, assim, a gente realmente tem que transformar essas ideias em planos, em planejamento, em plano de ação, em execução. Para isso, a gente depende de outras pessoas. Delegar depende muito de tempo, né? Delegar não é delargar. Então, assim, a gente tem uma série de questões que realmente a gente precisa fazer escolhas e achar que a gente tem um plano A e um plano B não é solução para nada, né? O que a gente pode, durante algum momento, numa transição de carreira, por exemplo, manter dois negócios em paralelo, né? Onde você, aos poucos, vai crescendo um para depois substituir para o outro e fazer essa transição. É possível? É. Mas desde que você consiga se estruturar para isso e ter a consciência que você vai ter perdas no caminho. Como, por exemplo, quem está em transição de carreira e está fazendo duas coisas, um plano A e um plano B ao mesmo tempo, acaba não tendo final de semana. Né? A família acaba ficando para terceiro plano, quarto plano. Então, a gente faz escolhas em alguns momentos. Isso tem que ser temporário, né? Porque ninguém consegue ficar tanto tempo assim se dedicando a duas coisas tão importantes, né, ao mesmo tempo, né? Durante um tempo, na minha transição de carreira, eu trabalhei de segunda a segunda, né? Chega um momento, depois de 3, 4 anos, que você já não tem mais energia para isso. Então, realmente, você acaba tendo que fazer escolhas. É possível fazer isso durante um tempo, mas você tem que focar. Então, eu concordo contigo, a gente não existe plano B, existe um processo de transição possível. Agora, no teu caso, na imobiliária, por exemplo, né? Eu tenho um caso de um mentorado que ele também tinha um plano A, que era o escritório dele de advocacia, e que ele queria ir para a área de infoprodutos. No caso dele, o que a gente fez na mentoria nesse processo de transição dele? Ele não largou o escritório, né? Ele se tornou sócio do escritório, que é um outro desafio, obviamente, né? Porque casamento é difícil, a sociedade, você imagina você chamar uma pessoa com quem não existe uma relação tão próxima, né, para ser seu parceiro de negócios, que exige tanta responsabilidade, tanta confiança, né, tanta honestidade no processo. Mas ele conseguiu trazer um sócio para o negócio, então ele não deixou 100% o escritório, ele passou a ser sócio minoritário do escritório, ele recebe ali, né, o executor, o sócio executor é o sócio dele, e ele conseguiu, aos poucos, migrar para a área de infoprodutos, que também seria uma outra solução no teu caso do imobiliário. No caso imobiliário, que eu brinco assim que eu tô no ramo desde que eu nasci, né? Imagina. Meu pai foi um dos primeiros corretores de imóveis em Ubatuba. E eu tava na área da comédia em 2015, tava fazendo stand-up comedy, quando meu pai pediu para eu reativar o escritório. Olha. Só que aí, Ana, entra uma outra situação, a programação mental. E é isso, a programação mental é uma armadilha pra gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, com o que pensa. Porque o subconsciente, ele guarda aquilo e lá na frente ele te cobra e você nem sabe. E eu fazendo uma terapia com a Gabi Artes, que eu tava te contando, eu descobri que eu abri o escritório, cheguei pro meu pai e falei, pai, eu vou ficar com o escritório aberto enquanto o senhor estiver aqui. 5 anos depois que o senhor for embora, eu vou pensar o que eu vou fazer da minha vida. Meu pai faleceu na véspera do meu aniversário em 2018. Foi a maior dor da minha vida. Nossa. Isso daí, quando eu lembro, é uma coisa que me arrebenta. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar muito no escritório, com muito mais afinco, mas com apego, como se o escritório ainda fosse do meu pai. Eu abri para ele. Quando deu 5 anos do escritório, em setembro de 2023, eu meio que meti o pé no escritório. E aí eu comecei a ter problemas dentro do escritório. E um atrás do outro. E aí eu fazendo a terapia com a Gabi virou e falou assim, você fez uma programação mental, volta lá atrás. Você acabou de falar para mim que 5 anos você ia se dedicar ao escritório, depois você larga a mão. Sim. Que você ia pensar o que você ia fazer da sua vida. Deu 5 anos, o que você fez? Inconscientemente, eu não estava entendendo onde estava o problema. Por isso que é a importância de você fazer uma terapia, às vezes, procurar um terapeuta, um psicólogo, para te acompanhar ali, que você vai conseguir achar muito gatilho de coisas que você deixou para trás. Muitos sabotadores, inclusive, né? Eu sou super a favor de terapias, né? Eu acho que eu faço terapia desde que me tornei adulta, basicamente. E já me salvou de muitas coisas. Mas eu tenho um caso para contar bem parecido com o seu, em relação a isso, né? Da programação mental.
Eu sempre achei que eu fosse ser gestora comercial com 40 anos. Quando eu me tornei gestora comercial com 40, né, que eu tinha uma equipe grande de vendedores, de pessoas, né, sob minha responsabilidade, eu fiquei um tempo nesse processo e depois é como se eu tivesse atingido o meu teto, né? E foi aí que eu comecei também a transição de carreira, onde eu comecei a entender assim, não, ok, eu cheguei aonde eu passei a vida inteira achando que é onde eu tinha que chegar. E agora, o que eu faço daqui para frente? Porque mentalmente eu tinha me programado para aquilo, né? Então é muito difícil você romper realmente, né, aquilo que você construiu dentro da sua mente, né? E o quanto é importante a gente ter pensamentos corretos, sadios, para que a gente possa se desenvolver pessoal e profissionalmente. E é muito louco esse negócio da programação mental, porque tem uma coisa que eu descobri também há pouco tempo atrás. Desde criança eu tenho me auto-saboto, vamos colocar assim, né? Para você ter uma ideia, eu queria trabalhar muito na área da rádio. Aí eu fui trabalhar com rádio com 16 anos de idade. Tinha uma rádio em Ubatuba, eu trabalhava lá na Maré FM. E eu fazia muita dublagem, muita imitação. Tava Clodovil, Gil Gomes, Caetano, Lula, uma porrada de gente. Deu na louca, larguei a rádio. Fui embora. Fazer outras coisas. Aí voltei pro ramo imobiliário. Comecei a dar certo no ramo imobiliário. Larguei mão. Aí vim para São Paulo. Voltei pro ramo imobiliário. Comecei a crescer aqui. Peguei um cargo de gerência numa construtora. Numa imobiliária, né? Que a gente representava algumas construtoras. Larguei mão, mano. Programação mental. Aí meu cunhado virou um dia para mim, o irmão da minha esposa, falou, cara, toda vez que você chega, que você atinge o que você quer, você fala, eu quero chegar aqui. E nem você falou, cheguei no meu teto. E agora? Pra onde eu vou? Ah, não quero mais, tá muito fácil. Sim. E eu fiz isso com a comédia quando eu fui pro SBT. Larguei mão. Quando eu trabalhei com marketing político, comecei a trabalhar com os caras em Brasília, trabalhar na galera mais forte ali. Prefiro não falar o nome de partidos. Melhor não. Melhor não. E depois com a imobiliária. E agora o que acontece? Eu entendi que o que eu quero realmente é trabalhar na área da palestra, dos cursos e treinamentos. E fazer o podcast. É isso que eu quero. Aí você vai me perguntar, mas como é que você descobriu isso? Tava no Protagon, de abril de 2022. E aí o Wendel, ele fez uma dinâmica onde a gente volta no tempo. E eu cheguei no meu aniversário de 10 anos de idade. Eu conto essa história assim, também é outra história que me emociona. Minha mãe, quando eu fiz 10 anos de idade, virou pra mim e falou assim, meu filho, você tá fazendo 10 anos de idade hoje. E daqui pra frente você vai viver a maior parte da sua vida nos 2 dígitos. Se você passar pros 3 dígitos, você nunca vai conseguir superar os 2 dígitos. Então, como você tá fazendo 10 anos de idade, eu quero que você coloque aqui 10 profissões que você gostaria de ter. Ó. Aí coloquei engenheiro, juiz, polícia federal, coloquei um monte de coisa lá. Palestrante, médico. Minha mãe olhou e falou, pá, legal, explica pra mim por que cada profissão. Eu expliquei pra ela. Ela virou e falou assim, agora arrisca 8 e deixa só 2. E isso veio muito, no Protagon, ele veio muito forte esse dia. E aí eu risquei as 8 profissões e deixei médico e palestrante. Ela virou e falou, meu filho, mas médico e palestrante não tem nada a ver uma coisa com a outra, é muito distinto uma coisa da outra. Eu virei pra ela e falei, não, mãe, as 2 profissões têm poder de transformar vidas. Tem poder de mudar vidas. Uma através da medicina da cura física e a outra através da cura emocional, que é a palestra. E aí minha mãe pirou com aquilo, né? E eu não sei porque cargas d'água, isso se apagou durante um bom tempo. E quando eu fiz o Protagon, isso surgiu de uma forma muito absurda, que aí eu comecei a relembrar tudo que minha mãe tinha feito de planejamento comigo, treinamento. Minha mãe dava livro para eu ler com 10 anos de idade. Lia Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Lia livro do Lauro Trevisan. Então, assim, minha mãe me preparou para uma outra coisa que agora eu tô conseguindo entender o que é. E minha mãe também era uma excelente comunicadora. E meu pai é um excelente vendedor. Então, juntou os dois. Então, Ana, hoje eu acho que eu tenho certeza que o meu caminho é esse. Tanto que as palestras que eu tenho elaboradas são palestras assim. O Michael, o dia que eu contei pra ele, o Michael Arruda teve aqui comigo, o dia que eu contei pra ele, ele pegou e falou, meu, palestra louca, velho, como é que... Cara, isso, engaja. Ele falou assim, isso chama atenção. É uma palestra que impacta. O Takei, que é um excelente palestrante, falou a mesma coisa. Falou, meu, essas palestras, você tem que levar isso pro palco. Sim.
Porque impacta. E aí eu já tenho a experiência do palco do tempo do stand-up, né? Muito legal. Mas eu vou te fazer uma provocação, Faça. né? No meu processo de mentoria, eu começo sempre com posicionamento. Né? A gente estava falando muito sobre a questão de preço e valor, né? Aqui nos bastidores. E a maioria das pessoas falam em preço e falam sobre o meio. E não sobre o fim, né? Vamos dizer assim. Você falou muito assim, né? Eu sempre quis palestrar, mas palestrar é meio, né? Então, acho que uma das coisas principais que talvez você precise, né, trabalhar muito, né, para poder colocar isso mais no papel e transformar isso num planejamento, é a transformação que você quer causar, né? A palestra, ela é um meio, assim como o médico, através da sua técnica, ele tem um meio de curar. Mas qual é o fim? Qual é a finalidade? Já tem. É curar a pessoa? Não é? Então, assim, isso faz parte do posicionamento. Até porque a transformação é o que vende, né? A gente não vende o como, a gente vende o quê. O que a gente vai fazer para aquela pessoa? Eu, quando faço gestão de tráfego, por exemplo, para os meus clientes, eu penso, eu não estou fazendo gestão de tráfego. Eu estou, através de uma técnica de venda, que é o tráfego pago, proporcionando que aquele cliente, empreendedor, funcionário público, não, funcionário autônomo, que ele consiga vender mais, que ele consiga ter mais clientes. Então, o fim, a transformação é aumentar leads, aumentar clientes, aumentar lucro, aumentar faturamento. O meio é o tráfego. E quando a gente fala sobre produto, sobre serviço, tráfego, palestra, enfim, tantos outros meios, né? A gente não consegue engajar e às vezes a gente não consegue nem se convencer. Quando eu fiz a transição de carreira, eu pensava muito nisso, né? Tá, mas o que eu quero no marketing digital? Porque eu também trabalhei em rádio no começo, né? Trabalhei anos em rádio, trabalhei na Rádio Itapema, eu morei um tempo no Rio Grande do Sul, então trabalhei na Rádio Itapema, trabalhei depois na Band, então assim, sempre voltada aí para esse mercado de comunicação. E eu pensava assim, ok, então eu não quero mais o offline, eu vou migrar para online, porque as coisas estão indo todas, né, para o online. Mas dentro do online, o que eu vou fazer? Porque eu podia ser social media, eu podia ser gestora de tráfego, eu podia ser gestora de projetos. Então, mas de tudo isso, o que eu vou ser? O que eu fiz? Como uma boa executora, eu peguei todos os cursos do mercado, os melhores cursos do mercado, e fiz todos, né? Priscila Zilo, Sobral, todos os cursos que tinham no mercado eu fiz. Até o momento que eu disse, não, só um pouquinho, né? Eu estou me boicotando. Eu estou executando, fazendo, aprendendo. Eu preciso começar a reverter isso em resultado financeiro e resultado de posicionamento, de reconhecimento e tudo mais. E daí foi que eu falei assim, não vou fazer mais nenhum curso. Né? Então, agora eu vou parar e vou pensar. Então, com tudo isso que eu tenho, todas as ferramentas, todos os comos que eu tenho, o que eu quero realmente fazer pelas pessoas, né? E daí você começa a voltar um pouco também na sua parte inicial da vida, né? E muita gente me perguntava, ok, você fez todo um processo aí, tem todo um conhecimento novo que uma pessoa de 50 anos, que é o meu caso, geralmente não tem, que é na área de tecnologia, né? Que me desenvolver numa área online já com 50, já me tira do padrão normal. Mas, assim, o que exatamente você quer e o que você, na verdade, não quer de toda a experiência que você trouxe? Até o meu mentor, que é o Samiraj, me perguntou uma vez, né? Num dos nossos encontros. Ok, você é solucionadora de problemas, mas quais problemas você quer resolver? Né? Entendi. Porque a gente resolve vários problemas. E quando a gente tem uma ferramenta na mão, seja a comunicação através de uma palestra, seja a gestão de tráfego através ali da otimização de criativos, de campanhas. Ok, é a ferramenta que a gente usa, mas o que exatamente a gente quer proporcionar? Qual é essa transformação real? E isso tem a ver com o seu posicionamento e com você acreditar e se motivar com aquilo que você quer fazer. Então, eu acho que o primeiro passo, né, da estruturação, da transformação de uma ideia em um projeto é esse. É a gente entender o que a gente é, como é que as pessoas nos veem e onde a gente quer estar daqui a 5 anos. Perfeito. Então, esse é um pouco do meu processo de mentoria também.
Que legal, mano. Que legal. Eu falo assim que eu quero despertar as pessoas, tirá-lo do piloto automático. A gente vive muito no piloto automático, né? E para piorar, além da gente viver no piloto automático, numa das palestras eu falo que a gente é mendigo emocional. E a gente é mendigo emocional pra gente e mendigo emocional pros outros. Porque a gente começa a pegar problema de pai, de filho, de mãe, de irmão, de irmã, né, sobrinho, sobrinha, amigo, amiga. E a gente começa a jogar aquilo no nosso saco de problemas ali. E aquilo começa a fazer um peso e um volume absurdo que a gente não percebe. E a gente vê de ir largando isso pro meio do caminho, a gente vem carregando isso pro meio do caminho. Tanto que na palestra, até o Michael ficou impressionado, que eu vou entrar vestido de mendigo na palestra. Legal. Eu vou entrar vestido de mendigo com um saco nas costas. E aí, dentro desse saco, eu vou ter várias caixinhas, e aí eu vou enfiar a mão no saco e falar assim, ó, família, o que eu tô carregando de problema da família? O que eu tô carregando de esposa, de marido, de filho, que não é problema meu, eu não consigo mudar aquela pessoa. Aí a gente entra na filosofia estoica, eu consigo definir a minha, eu consigo fazer as minhas escolhas, as minhas decisões. Eu não posso escolher e decidir pelo outro. E aí eu pego o trabalho, né? Carreira, amigos e tudo mais. Então aí a gente vai jogando assim, daí pra fora e eu vou me despindo como mendigo. E aí eu fico social no final e viro e falo assim, é isso que vocês querem na vida? Continuar sendo mendigo emocional pro resto da vida de vocês? Quero despertar isso aqui em vocês. Quero que vocês saiam dessa zona de desconforto, porque a gente não fica na zona de conforto. O que incomoda a gente não é a zona de conforto. A zona de conforto, ela é gostosa. Ela é gostosa, ela é boa. Ela é Vai dizer, aconchegante. Se eu preciso assistindo... fazer academia. Entre ver o Netflix e ir pra academia, Sim. ai, ver o Netflix é mais legal. Exatamente. Então, assim, mas emocionalmente a gente fica numa zona de desconforto. Sim. Eu até falei uma coisa engraçada outro dia, que eu tava dirigindo meu carro, e tava um barulho nheque, 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 de uma caixa que eu tava carregando atrás. Aí eu virei e falei assim, a gente tem mania, quando o carro começa com os ruídos e com os barulhos, o que a gente faz? A gente para o carro e vai no mecânico com o carro. Correto? Não aguenta aquele barulho que incomoda. Se você tem alguma coisa, a porta da sua casa tá rangendo lá, tá fazendo aquele barulhinho, você vai jogar um W dele, vai passar um grafite, alguma coisa, para acabar com aquele barulhinho. E os ruídos internos? O que a gente faz com os ruídos internos? Mas a maioria não faz. Esse é um problema. A maioria não faz. Ele vai deixando aquele ruído ali de lado, ele vai fingindo que aquele ruído não existe, aquilo vai crescendo e às vezes aquilo se transforma num barulho absurdo. Que aí é onde é uma crise de ansiedade, é uma depressão. Às vezes o cara chega num suicídio. Por quê? Porque aquilo começa a ser muito dolorido. Então aquele barulhinho, aquele rangerzinho pequenininho lá atrás, que era um ruidinho que você tinha lá numa briga com a esposa, de repente acaba num divórcio. De repente acaba numa separação. Ou um ruído que você tinha entre pais e filhos acaba, de repente, numa desconexão, numa ruptura ali de pai e filho. Sim. De amizade, de uma sociedade. Então, a gente tem que trabalhar muito esse ruidinho interno. Verdade. A hora que a gente vê que a gente começa a escutar esse ruidinho, aí sim a gente tem que procurar uma terapia. A gente tem que procurar a ajuda de alguém que saiba o caminho também onde a gente tem que ir. Vamos colocar assim, né? Porque é muito fácil também você pegar e falar, vou num terapeuta. Aí você vai ver um terapeuta que é mais doido que você. Que tem mais ruído que você. Parece uma carroça, rangendo tudo. Entendeu? E aí você olha e fala assim, pô, como é que eu vou... Infelizmente a gente tem bons e maus profissionais em todas as áreas, Sim. né? Aí vem o nosso senso realmente de escolha, nossos critérios. E como é que a gente faz escolhas, né? E daí, agora falando um pouquinho da análise comportamental também, né? O analítico, né? A personalidade analítica ali de comportamento, ela é o que nos traz o poder, na verdade, de analisar através de dados as coisas para a gente poder escolher, né? E a maioria das pessoas não tem esse analítico, né? Ou tem só o analítico. Então, você tem que trabalhar todas as áreas comportamentais ali, todas as nuances, né? O comunicador, o planejador, o analítico, o executor, para poder equilibrar o quanto mais todos eles, para você, inclusive, poder fazer boas escolhas. Né? Eu costumo colocar assim, eu preciso escolher alguma coisa. Então, quais os critérios de escolha? Essa semana aqui eu tive uma discussão, mas teve uma situação lá no grupo do condomínio, que imagina, né? Grupo de condomínio, o que não é? E o pessoal tava brigando lá, porque o jardim tá isso, porque não sei o que tá aquilo, porque não sei o que tá ruim, não sei o que. Eu falei assim, ok, quais então são os critérios? Aí vem o meu lado analítico, né? Qual a solução? Quais os critérios de avaliação
E vamos montar uma pesquisa, porque eu sou apaixonada por pesquisa, né, gente? Apesar de executora, comunicadora e meu analítico ser lá embaixo, 13%, é bem pouquinho. Mas na hora de fazer gestão de crise, me vem o analítico porque me vem a questão do poder da argumentação. E a argumentação você só consegue fazer se você tem dados, né? Você consegue ser um bom... você consegue ser persuasivo com dados. E daí eu falei assim, tá, então vamos levantar todos os critérios, vamos pontuá-los de 1 a 10, como é que eles estão, e vamos levar para a administração o processo com dados. Não é assim, tá ruim, isso daqui tá ruim, Muito vago. mas isso é muito vago. E daí você tem um monte de gente que não tá querendo resolver o problema, que tá querendo causar ali, né? Então, assim, quando você vem com a parte, né, de estruturação, do projeto, que é justamente o que a gente está falando, né, de transformar ideias em projetos, é justamente isso, é você pegar informação impalpável, na verdade, né, que a gente não está conseguindo avaliar, transformar isso em dados, né? Tanto é que dentro ali do começo, do processo, uma das coisas que a gente faz primeiro também é a pesquisa, né? Então, assim, você falou, né? Então, ok, chegamos num ponto, temos uma ideia, que é uma palestra, vestido de mendigo, para ajudar as pessoas a pensarem nos seus sabotadores, nas áreas da sua vida. A palestra está ótima, o produto está ótimo, eu já sei por que eu quero fazer isso, eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem, terem uma vida melhor, né? E tudo mais, mas quem são essas pessoas para quem você quer falar? Porque quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Com certeza. Né? E estrategicamente também, na hora de você transformar num plano de ação, num projeto para venda, para negociação, o comercial precisa disso estruturado e precisa começar por algum lugar. Perfeito. Então, quem que é o seu público prioritário? Aí a gente vem para este lado, né? O estudo de persona, o estudo de mercado, o estudo da concorrência. Então, é dessa forma que a gente, aos poucos, na mentoria e nesse trabalho de transformar ideias em projetos, é nisso que a gente se baseia, né? Nesse processo de construção de ideias em dados, né? Para poder transformar isso em resultado. Ideias em projetos lucrativos. Exatamente. Essa é a ideia. Agora, o que a gente você estava falando também sobre a questão do cara que é comunicador, do cara que é executor, do cara que é analítico. Muita gente não sabe entender como é que isso funciona, né? Como é que é cada um. Você consegue dar uma ideia pra gente do que é um analítico, o que é um executor? Eu não sou especialista, né? Não sou da área de psicologia, enfim, mas de recursos humanos, mas gosto muito, é uma área que muito me interessa, até por justamente lidar muito com pessoas, né? Apesar de não parecer a área comercial, ela é muito menos técnica, né? As pessoas acham que é muito mais técnica, mas ela é muito mais comportamental. Então, a gente tem que entender muito de pessoas na área de marketing, vendas. Então, sempre foi uma área que eu sempre gostei muito e sempre fui muito aberta a escutar, né? A escutativa te ajuda a entender de pessoas. E para entender de pessoas, eu vou, às vezes, me valendo de algumas coisas. No começo, eu me valia dos signos, né? Porque também te trazem uma forma de avaliação comportamental, né? Existem alguns padrões. E a área de psicologia, de recursos humanos, existiram alguns cientistas, alguns teóricos que desenvolveram algumas formas de análise comportamental, e o DISC é um teste que faz essa análise, é um dos testes, né? E que ele justamente diz qual é o seu perfil comportamental. Se você é o que ele chama de comunicador, executor, analítico ou planejador. Todos nós temos todos os quatro, né? As 4 habilidades ali, mas uns mais, outros menos, e isso que vai moldando a nossa forma de agir, de fazer escolhas, de se comportar, de trabalhar, de nos relacionar. E isso é muito legal porque você passa a entender, inclusive, quais são os pontos positivos, né? E o que você precisa melhorar para aquilo que é seu objetivo. Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu sempre fui uma executora nata, né? Meu executor é 40%, que é super alto. Que, inclusive, às vezes eu preciso dar uma equilibrada ali, que eu estava te dizendo, né? Porque senão eu fico executando e pensando pouco, planejando menos do que eu deveria, vamos dizer assim, porque ele realmente está bem acima.
Então, o executor é aquele que vai lá, que faz, que resolve. Você pode dar um problema para ele, né, deixa com ele que ele resolve, né? Ele é super independente. Então, esse é o executor, é aquele que vai lá e faz. Os pontos negativos é que às vezes ele não vai muito atrás de dados, ele é muito objetivo, né? Então, até na forma de falar, de se posicionar, às vezes parece até não grosseiro, mas assim, ele é muito direto, né? Por quê? Porque ele não tem muito tempo a perder, sabe? Ele quer mais ir lá. Tá, qual que é o problema? Eu tirar esse copo daqui, eu vou lá, tiro esse copo daqui. Foi o que você fez, né? Tenho aqui que limpar a mesa, vou lá, limpo a mesa, não fico esperando, não fico. Então, esse é o executor. Aí a gente tem o comunicador, né, que é a pessoa que fala, uma pessoa que tem muitas ideias, uma pessoa que se relaciona muito bem com pessoas, então ele gosta, né, de ter muitos amigos, de ter muitos relacionamentos, é o cara bom de networking. Então, assim, isso é muito legal porque é a pessoa que dá as palestras, que fala, que se comunica. Esse, por exemplo, seria antigamente o meu terceiro fator de dominância. Eu sempre fui executora planejadora, né, até pelo meu situacional, eu acho, de criação, de uma família que cresceu, que se desenvolveu com dificuldade. Então, eu sempre tive que colocar metas no papel, colocar tudo organizadinho. Então, eu sempre fui muito planejadora também. Mas, por exemplo, hoje que eu tenho que falar mais em redes sociais, participar de podcasts, fazer aulas, palestras, o que acontece? O meu comunicador está ficando maior do que o meu planejador, né? E o que eu quero dizer com isso? Que você, óbvio, vai ser muito difícil um dia eu deixar de ser executora, né? Mas eu posso reduzir a minha execução e passar a ser um pouco mais comunicadora, depende do meu objetivo, ou ser um pouco mais planejadora e diminuir um pouco a execução. Tem formas de você fazer isso. Então, quando você tem autoconhecimento, você entende desses processos, dessas formas de se comportar, você consegue criar um plano de ação também, eu de novo aqui no meu lado planejador, né, para poder atingir o seu objetivo. Então, se eu quero dar mais palestras, eu tenho que aumentar ainda mais o meu comunicador, né? Se eu quero ter mais clientes de gestão de tráfego, de mentorias, eu preciso executar um pouquinho menos, planejar um pouquinho mais para poder divulgar, pensar em conteúdo, né? Uma hora eu vou ter que executar, mas executar com mais penso. E daí, como diz, né, meu mentor, como é que você faz isso? Colocando na sua agenda, por exemplo, até o horário do nadismo, né? Porque eu como executora, eu tenho assim, ó, das 6:30 da manhã até as 10 horas da noite, eu tenho a cada 1 hora alguma coisa que eu tenho que executar, né? E foi esse meu direcionamento da última semana. Então, tira algumas coisas, né? Vamos ver o que realmente precisa e vamos colocar ali o horário do nadismo até para que a criatividade venha, né? Porque todos nós temos um lado criativo e a gente precisa, para desenvolver, ter tempo para pensar. Com certeza. Eu gostei muito dessa história do tempo do nadismo. Eu vou tirar 1 hora na minha agenda por dia, não vou fazer nada, eu só vou pensar ali. E agora também eu estou envolvido para escrever um livro, né? Como coautor aí. E hoje eu recebi a notícia que eu tenho até o dia 28 para finalizar tudo. Olha, é o caso de você tirar 3 dias em Ubatuba, se isolar num lugar bom, agradável, desligar o celular. O meu mentor, o Samir, ele faz isso, né? 1 vez por ano ou 2 vezes por ano, eu acho. Ele faz justamente isso. Ele vai para um lugar, lê todos os livros que ele tem que ler para aquele ano, para aquele momento ali, para poder desenvolver conteúdo, porque tem isso, né? Se você não pensa, você não consegue executar. Eu, por exemplo, esse final de semana, eu finalizei o curso do Clóvis de Barros, o que está dentro do Saber Ampliado, que é a plataforma de cursos, né, do Pedro Cortella, do professor Cortella. E eu finalizei ali o estante do Clóvis 1. E, gente, fantástico! Eu criei conteúdo, meu conteúdo de sábado aí, que vai entrar no sábado. Eu criei o conteúdo, eu escrevi o conteúdo no domingo, né? E com base em todos os pensadores que eu aprendi com Clóvis ali, né? Falando sobre existencialismo e tudo mais. E uma coisa que se eu não tivesse parado para estudar, para ler, para escrever, não sairia. Ou eu faria mais um conteúdo sem intencionalidade, né? Que é um grande desafio das pessoas hoje que buscam o desenvolvimento da autoridade digital, por exemplo, né? Ah, mas eu preciso fazer tráfego, eu quero ter mais autoridade digital e não consigo, eu posto todo dia e não sei o quê.
Mas não é só postar todos os dias, né? Óbvio que postar todo dia é pré-requisito, né? Se alguém diz que não é para postar todo dia, tá mentindo, né? Tem que postar todo dia, sim, né? Tem que estar nas redes sociais todo dia, sim. Tem que deixar o ego de lado, tem que postar tendo ou não tendo engajamento. Uma hora a coisa anda. Mas assim, não adianta também só postar por postar. Você precisa, ao longo do processo, ir aperfeiçoando aquele conteúdo. E para isso você precisa ter tempo de nadismo para parar, pensar, ler e criar alguma coisa diferente, porque senão você é mais do mesmo. Né? Eu vou falar de planejamento. Qualquer um pode falar de planejamento, qualquer um pode falar sobre infoproduto, mas ninguém tem os cases, as ideias, os processos, o conhecimento que eu tenho. E é isso que me torna diferente. Falar o que é infoproduto, qualquer um fala. Você vai ali no Google, dá um Google e tem ali a resposta. Então, não é isso que as pessoas querem, né? Então, como falar do seu jeito? Como dar valor àquilo que você é? Né? Então, assim, acho que é um processo que a gente tem que ir aperfeiçoando. Muito legal, Ana. Tô aqui e eu tô aprendendo muito aqui. Eu tô ouvindo você falando e eu tô querendo entrar na área, né? Muito bom. Tô querendo entrar na área, porque os cursos que eu quero trazer é o curso voltado para o corretor de imóveis que está entrando no mercado agora, que tem muita dificuldade. Às vezes o cara não tem informação do que é o mercado imobiliário. Então eu quero trazer para ele como ele se planejar melhor, tá? Como ele obter melhores resultados dentro do mercado imobiliário. Por exemplo, como ele fazer de 10 a 20 mil reais mês trabalhando com locação definitiva. Como ele fazer em média mais ou menos 120 mil reais ano trabalhando com Airbnb. Como ele fazer a média mais ou menos de 180, 240 mil reais, de 10 a 20 mil reais também, trabalhando com lançamentos. Né? Que você tem os lançamentos na planta, produto a preço de custo, produto a preço fechado, mostrar a diferença de cada um deles, o que são os contratos, quais as cláusulas você tem que tomar cuidado, como você prepara seu cliente. Então, assim, pegar essa bagagem toda que eu tenho no mercado imobiliário, né, que eu brinco assim de 38 anos, né, e trazer isso daí para os corretores de imóveis. Tá? A ideia é essa do curso. Agora, a palestra, eu tenho uma palestra onde eu mesclo o autoconhecimento com vendas. E por que não você transformar tudo isso e começar isso para um único público? Então, Se você já fala com o público de corretor, porque assim, ó, a gente também, mesmo na transição de carreira, a gente não pode jogar fora tudo que a gente já construiu. sim. Né? Eu tive um momento que eu pensei assim, não quero mais nada do que eu fiz, né? Quero começar aqui um processo novo. Mas a gente, nós somos fruto de tudo que a gente já viveu. Sim. Né? Então, assim, por que jogar fora 25 anos de mercado publicitário, 25 anos de área comercial, 25 anos de aprendizado, se eu posso somar isso ao conhecimento que eu estou adquirindo agora? Então, assim, se você já tem uma relação próxima com o corretor, se você já conhece o comportamento desse público, se você pode realmente agregar valor à vida dele, causar uma transformação profissional e pessoal, e você precisa definir um público com quem falar, tá batendo na trave ali, né? Então, assim, e outra coisa, quando a gente fala em infoproduto, a gente tem que pensar assim, ok, eu tenho uma ideia aqui de um infoproduto, quero transformar isso num projeto. Beleza, mas assim, só um infoproduto, ele não vai fazer você crescer no digital. Você tem que ter uma esteira de produtos, você tem que ter um produto de entrada, você tem um produto, o teu produto principal, o produto de entrada vai criar caixa para você reinvestir no produto principal, o produto high ticket é onde você vai ter o lucro. Então, assim, você já tem um público, você já tem 2 produtos para esse público. Você só precisa do nosso amigo ali para estruturar o planejamento, você seguir esse planejamento. Se não for você que vai seguir a execução disso, delegar para alguém que possa executar para você, para poder focar nesse tipo de cliente. Já começa fazendo uma landing page e, enfim, colocar isso para executar. Ó, já estamos aqui decidindo uma esteira de produtos. Já está tudo resolvido, gente. Mais uma vez, transformando ideias em projetos lucrativos. É isso aí. E Ana, fala um pouquinho mais dos projetos que você tá aí à frente, né? Você pode falar de alguns deles? Posso. Na verdade, eu faço a gestão de projetos na Agência Sofia, né? Que é a agência do professor Cortella. Na verdade, a agência do Pedro Cortella, que faz toda a gestão de redes do professor Cortella. Na Sofia, eu ajudo ali no comercial, faço toda a parte comercial e a parte
de prospecção de clientes para plataforma de cursos, que é o Saber Ampliado. Inclusive, a minha mentoria em grupo, que é o Mão na Massa, que é para transformar ideias em projetos, ele está dentro do Saber Ampliado. Então, esse é um dos meus projetos. E eu tenho algumas mentoradas individuais, né? Que são, por exemplo, a Isabel Amorim, que acabou de fazer o lançamento. Hoje a gente finaliza o tráfego dela de lançamento do Excelência em Psicologia, que é para profissionais de psicologia. A gente acabou de terminar aí um lançamento da Karen Dunker, que também fez um lançamento para profissionais de nutrição. Estou desenvolvendo, junto com uma outra cliente, o lançamento... ajudando ela a transformar uma ideia em um infoproduto para mães. Ela é uma médica oftalmologista, mas que não quer falar com oftalmologistas, né? Ela se tornou mãe, uma excelente mãe, uma pessoa fantástica, mora em Florianópolis, e ela está criando um infoproduto para mães, né? Para as mães terem uma vida aí mais leve, sem abdicar da vida pessoal e profissional. Então, esse é um projeto que vai ser lançado no meio do ano, que a gente está no processo mesmo de construção do processo, né? Porque eu costumo dizer também para as minhas mentoradas, né? Todo mundo que começa a criar um infoproduto acha que é só ir lá, criar e divulgar. Mas não, existe um processo para que isso aconteça, né? O Érico Rocha cobra mais de R$8 mil pelo processo do Fórmula de Lançamento, para você aprender o processo. Isso tem um motivo, né? As pessoas acham que é só ir lá, tá, já entendi o que é para fazer, mas não fazem, não seguem o passo a passo. Existe um passo a passo porque tem um porquê disso acontecer, e realmente, se você não segue o processo, é difícil você ter resultado. Então, a ideia é a gente construir isso com antecedência. Então, por exemplo, depois que você transforma a ideia num projeto, num posicionamento, você tem que criar conteúdos. Aí você cria conteúdos de entre-safra, que é para atrair pessoas, né, leads que falem com aquele possível e futuro infoproduto. E você tem que construir todo o processo de lançamento, que daí vai desde a fase do burburinho, a fase da captação, que é a fase mais importante, e a fase de vendas. Só que todo esse material do processo ele tem que estar pronto um mês antes de começar a divulgação do lançamento. Então, por exemplo, o lançamento da Vanessa vai ser em julho. A gente está começando... Ontem eu apresentei para ela todo o planejamento com todos os títulos de todos os rios e materiais que ela tem que gravar até final de abril. O lançamento vai acontecer a partir de maio, mas até o final de abril eu tenho que ter tudo pronto. Nossa, bem legal, hein? É cansativo, gente. É cansativo, mas assim, eu adoro, né? Aí que eu falo, quando a gente faz o que a gente gosta, de verdade, não é que se torna cansativo. Ele se torna prazeroso. Acho que os dois. Porque assim, tudo vai deixar a gente cansado, Ana. O duro é você ficar cansado de uma coisa que você não tá mais afim de fazer. Verdade. Isso daí, pra mim, é sacrificante. Agora, quando você tá fazendo uma coisa que nem... O brilho que você tá no olho aí, o sorriso que você tá aí de estar fazendo esse projeto, ele é cansativo, mas ao mesmo tempo ele recompensa. Sim. Né? Você olha e fala, meu... Eu gosto do que eu faço, né? Apesar de eu ter vivido um momento aí que eu achei que eu fosse querer sair da área de marketing, vendas... Eu gosto muito do que eu faço, e acho que eu tenho achado cada vez mais a minha forma de transformar a vida das pessoas através de um negócio, do marketing, de vendas. E isso tem me deixado bem feliz, assim, realmente é um prazer poder. E eu adoro dar mentoria, né, gente? Eu acho que é uma coisa assim que eu tenho tenho me identificado cada vez mais, né? Eu nunca dei aula, nunca fui professora, sempre achei que eu fosse fazer mestrado. Hoje eu questiono, né, se um dia eu vou fazer ou não, mas o fato de poder ensinar, mostrar o caminho para algumas outras pessoas, né, daquilo que eu já percorri, ou daquilo que eu estudei e que eu sei, né, que é interessante, é importante, que é o caminho certo para ser percorrido, eu fico muito feliz. O que você deixaria de dica para o pessoal aí que está pensando em lançar um produto? De repente, por exemplo, minha esposa é advogada, ela trabalha muito bem na área previdenciária, mas ela não aguenta mais trabalhar na área previdenciária e resolveu fazer transição de carreira. Ela não é uma pessoa para criar um infoproduto. Tá? Ela não gosta de câmera, ela não gosta de nada disso. Fala bem, se comunica muito bem. Mas ela, na hora que liga a câmera ali, ela... Advogados, né? Advogados são muito analíticos. Ela é extremamente analítica. Ela é extremamente analítica.
E aí, por exemplo, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero transformar o meu conhecimento no infoproduto. O que você deixaria de dica? O que o cara pode pensar? Ou como é que ele pode se conectar com você para tirar algumas dúvidas? O ideal é que você entenda que isso é um processo, né? Porque você vai precisar se dispor a construir a sua autoridade digital. Se você tiver uma ideia e transformar isso num infoproduto, fizer qualquer coisa, né, e não trabalhar a sua autoridade, não trabalhar o seu posicionamento nas redes sociais, muito dificilmente você vai ter resultado. O processo de lançamento de qualquer negócio no digital, seja um serviço, um produto, um infoproduto, ele depende da construção do seu posicionamento, da divulgação de conteúdo, do engajamento nas redes. Então, você realmente, assim, antes de mais nada, é começar a criar conteúdo, distribuir conteúdo e, paralelamente, trabalhar ou com alguém, ou trabalhar no desenvolvimento, no aprendizado de como fazer com que aquela ideia se transforme num projeto que tenha processos definidos, né, de lançamento. Pode ser um lançamento de infoproduto, pode ser um perpétuo, pode ser um produto, enfim. Mas estruturar isso com calma, porque essa transição é um processo e processo leva tempo. Não adianta querer tudo para amanhã, porque não vai acontecer. Até tem uma informação que ontem, numa mentoria que eu fiz, me perguntaram quantos lançamentos tem que ser feito para poder começar a ter resultado. Porque tem algumas pessoas que colocam alguns números no mercado, né? Precisa de 10 lançamentos para começar a ter resultado. Não necessariamente, né? Às vezes você tem um produto onde já tem uma demanda reprimida, você já tem autoridade, né? O que eu disse para a mentorada ontem, eu falei assim, o mundo ideal é você criar uma autoridade antes, falar tanto daquilo, se posicionar tão bem, que as pessoas vão começar a pedir o seu infoproduto. Então, quando você lança, já existe uma demanda reprimida, entende? E daí você já começa a ter resultado antes. Então, por isso que eu friso, né? A importância de você construir antes essa autoridade. Não é construir, pegar a ideia, transformar num projeto e sair lançando. Você pode fazer isso paralelamente, fazer um MVP. Eu sempre indico escalar de forma gradual, né? Tem gente, não, vou colocar 100 mil reais aqui. O que é MVP? Desculpa te interromper. É o mínimo... É um teste, na verdade, né? É o mínimo valor ali para você entender se aquele produto, se aquele negócio vai dar certo, se não vai. É você testar o mercado com aquilo que você está querendo lançar, entender o público e tudo mais. Então, é um teste, na verdade, né? O Catriel já botou na tela o que é MVP. Ó. Exatamente. É o produto mínimo viável. Estava esquecendo essa frase. Obrigada. Porque em inglês, depois que se transfere para português, não é mais MVP, né? Eu estou aqui no podcast, né, gente? A pessoa, às vezes, falta as palavras. Não, mas o legal é isso, que a gente põe ao vivo ali para... Já fica mais fácil. Mas é isso, o MVP é um teste que você faz com aquele negócio. Até para você acertar público. De repente, assim, eu decidi que eu vou fazer para corretor que mora no Nordeste, que eu acho que lá tem pouca gente. Mas daí depois você vê que no tráfego veio mais lead de São Paulo. Então, por que eu vou continuar no meu lançamento com um investimento maior, fazendo divulgação, tráfego para o Nordeste, se o meu lead aqui potencial está em São Paulo, entende? Então, o MVP é isso, é você testar ali, fazer um teste, né, uma simulação, vamos dizer assim, com pouca perspectiva, com pouco investimento, para você ajeitar ali as arestas para depois fazer um lançamento maior. Perfeito, ótimo. Inclusive, você está falando isso daí, foi muito engraçado. Eu tive um entrevistado aqui, chama Felipe Nels. Né? Nels é o nome da empresa dele. E é Nels Desenvolvimento. E aí, ele estava fazendo tráfego pago só para a região dele. E ele não soube dizer por que cargas d'água, isso vazou e espalhou para o Brasil inteiro. E aí começaram pessoas do Brasil inteiro a entrar em contato com ele para fazer o treinamento dele de RH. E o posicionamento dele é muito bom. Ele é assim, ele fala muito bem tudo e ele tem um posicionamento muito legal. E a galera começou aí, ele virou pra gente, né, que a gente tá na mesma mentoria. E aí ele falou no grupo, ele falou, cara, é muito interessante, porque assim, eu não imaginava pegar um cara do Nordeste. Eu tava pensando um cara de BH, de Minas. O cara tá saindo de Fortaleza, o outro tá saindo de Macapá, o outro tá saindo do Sul. E os caras estão vindo aqui no meu curso. O que eu faço? Foi a pergunta dele, né? E aí os caras falaram, você vai continuar trabalhando nesse público. Você viu que o seu mercado é muito maior do que você imaginava. A internet nos propicia isso, né? Por isso que eu digo que a internet é uma oportunidade. Se as pessoas ainda não estão no digital e
elas têm que estar, né? E a maior razão para estar no digital é porque ela abre portas não só para pessoas próximas, né? Porque quando você se posiciona, até quem está do lado que não te dava atenção passa a te valorizar, mas também porque você acaba abrindo mercados muito maiores, né? Por que que eu vou me restringir à minha cidade? Antigamente, quem era psicólogo em Ubatuba tinha que atender só em Ubatuba. Hoje você tem uma capacidade de atender pessoas no mundo todo. Então, por que que eu vou me restringir a um número de 100 mil habitantes se eu posso atender o mundo todo? Então, assim, a internet realmente é um espaço de oportunidades. Você precisa fazer de tudo a qualquer preço? Não. A gente tem valores, a gente tem que seguir esses valores, a gente tem que ser autêntico, né? Mas você está perdendo dinheiro e oportunidades se você não está nas redes sociais. E isso eu não estou dizendo de uma rede ou de outra. Estou falando da internet como um todo. Você pode estar na rede no LinkedIn, se você quer um foco mais profissional. Você pode estar na rede no Instagram e no LinkedIn. Ou você pode querer ir só para a área de educação e usar mais o YouTube. Você não necessariamente precisa estar no TikTok. Eu raramente estou no TikTok. Agora que eu estou aí tentando postar ali alguns vídeos para ver o que acontece, que está todo mundo testando, mas é um teste, não é uma rede. É de dancinha o vídeo, não, né? Não, não é de dancinha. Não, Apesar de eu brincadeira. adorar carnaval, tá, gente? Tá na minha fase, na minha época do ano que eu mais amo, né? Adoro carnaval. Mas não é de dancinha e com certeza vocês não vão ver vídeo meu de dancinha em lugar nenhum. Mas é importante, né? Eu acho que você consegue, para cada lugar, a gente tem que usar da melhor estratégia para ter o melhor resultado. Então, o que eu quero no TikTok? Como eu jamais vou fazer dancinha, mas ali tem um público que não me conhece, mas um público extremamente crítico, vamos dizer assim, eu posso testar meus vídeos ali. Porque, eventualmente, um vídeo que viraliza no TikTok, ele vai viralizar em todas as outras redes. Então, assim, né, é saber ser estratégico, é saber ter aquele momento do nadismo para pensar, né? Por que eu tô ali? Ah, quer fazer dancinha? Não, não é isso, gente. É ser sábio, né? Neste momento ali, o objetivo é esse. É fazer tudo com intencionalidade. É engraçado você estar falando isso daí. Eu fiz um dos cortes daqui, eu coloquei lá no TikTok. E ele deu 1.100.000 visualizações. Eu achei interessante porque era uma coisa que eu achei que nem fosse pegar. Porque eu falo de uma parte que eu separei da minha esposa. Quando a gente voltou, a gente fez uma carta para cada um. O que cada um precisava melhorar. Né? E a gente buscou aquilo. E aí, uma galera achou super bonito, achou super legal. Outras pessoas viraram e falaram, putz, né, isso aqui não funciona no meu casamento. Ou minha mulher é muito sistemática e não aceita. Ou meu marido. E ficou muito legal isso daí. Mas teve gente que veio falar mal. Mas muito mal, muito mal, muito mal. Entendeu? E assim, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Não, a gente não agrada... Nem Jesus agradou todo mundo, né, gente? Exatamente. Então, assim, o pessoal precisa entender o seguinte. Por que eu tô trazendo isso? Porque você vai fazer vídeo. Vai ter vídeo que você vai ter muita gente elogiando. E vai ter vídeo que vai ter muita gente batendo. E batendo pesado e batendo forte. Não leva isso pro coração. Olha lá, dá risada, responde e acabou. Mas responde com classe, responde com educação, não precisa ser mal educado. Porque eu recebi muitas mensagens ruins, mal educadas. E eu levei na brincadeira, levei na esportiva. Você entendeu? Tanto que teve uma galera que já chegou num cara lá, o cara até excluiu o comentário dele. Porque as próprias pessoas que assistiram o vídeo, né, que estavam comentando ali, começaram a bater no cara. Claro. Entendeu? No hater do cara lá. Mas foi muito engraçada a situação. Ah, legal. A gente tem que aprender também chegar nas redes, como tudo na vida, sabendo administrar crises, né? Então, tem alguns momentos que você vai ter que responder, outros momentos que você vai ter que deixar quieto, outros momentos que você vai só arquivar aquele comentário. E é assim, a vida é assim, é feita de sabedoria. Com certeza, em tudo. Tudo na vida. Exatamente. Em tudo na vida. Ana, e outra coisa, você estava falando do projeto que você está com o Cortella e com o Clóvis. Saber Ampliado. Saber Ampliado. Que é a plataforma de cursos do Pedro Cortella, onde tem cursos do Clóvis de Barros Filho, tem cursos do Pedro Cortella, do professor Cortella, do William Borghetti. Do Takei. Do Takei. Do Rafael Takei vai entrar o curso agora no final de março.
tem Mariana Pantano, tem Rafa Freitas, tem uma série de mentores, pessoas incríveis lá, que são experts, especialistas nas suas áreas e que falam ali de muitas coisas bacanas, tanto para desenvolvimento pessoal quanto profissional. E é uma plataforma super acessível, né? O plano anual, ele custa R$300 por ano. Nossa. Então, menos aí de R$30 por mês. A gente deve ter alguns ajustes aí nos próximos meses da própria plataforma, mas hoje é isso, né? Então, e você tem acesso aí, inclusive, a aulas ao vivo, né? Alguns mentores não têm só o curso gravado, mas também disponibilizam ali 30 minutos, 40 minutos por mês para poder estar no bate-papo ali online com os alunos. Então, isso é muito legal. O William mesmo é um deles, né? Então, sim, eu super recomendo, porque eu acho que é uma oportunidade única, né, de você ter boas pessoas pensadas e trabalhadas justamente para oferecer o melhor de cursos aí de conhecimento. Nossa, e o William, por exemplo, o William Borghetti, para quem não conhece, o cara com neurocomunicação. Ele é mais ou menos, né, William? Mais ou menos. Ele teve 2 vezes aqui, eu tô ajudando a alavancar ele, que ele tá precisando, brincadeira. Coitado. Mentira, ele é uma referência, né? O William é uma referência de pessoa, de profissional, né? Eu sou fã do William, ele sabe disso. Não só profissionalmente, como pessoalmente, porque é uma pessoa extremamente generosa, uma pessoa comunicativa, humilde, amigo, né? Ele realmente faz diferença na vida das pessoas e dos parceiros dele. Então, uma pessoa que eu indico muito, ele começou falando sobre neurociência, inclusive um dia, por conta dele, eu ainda vou fazer ali um mestrado em neurocomunicação. Mas ele é uma pessoa que hoje trabalha muito essa questão da comunicação com os jovens e que eu acho que é um assunto extremamente importante no momento onde a gente, na verdade, quando se torna pai, a gente não sabe como ser pai e mãe, né? Mas no mundo de hoje é ainda mais desafiador, né? Por tantas ferramentas que tem, a internet, a comunicação, né? Eu vi um vídeo de um menino que, acho que eu vi no jornal de hoje, inclusive, um menino que soltou uma bomba numa pessoa que estava na rua, que fez parte de uma brincadeira desses desafios na internet essa madrugada. Isso tudo é muito triste, né? E a mãe e a irmã do menino reconheceram ele e denunciaram ele para a polícia. Então, olha, gente, que coisa louca, Justo. né? É justo, mas assim, ó, o que fazer para evitar que os nossos jovens passem por momentos assim, né? Momentos tão difíceis, porque você pensa assim, óbvio, ele merece, né, ser responsabilizado pelo que ele fez. Mas assim, por que ele fez isso? de que forma a gente protege eles de toda essa gama de informação e de coisas que estão viralizando por aí e que não são boas, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso tudo, né? E eu acho que o William traz um conteúdo riquíssimo, né, para a criação de filhos, de adolescentes, né, para a gente como pai, como mãe, como educadores. Então, eu super recomendo também o curso do William. Não, o William é fantástico. Inclusive, vou roubar um minutinho. Ô, Catriel, você pode colocar o Instagram do William? Eu vou colocar um negócio que eu achei super interessante que eu vi ontem. Você chegou a ver a comunicação, como é que seu filho fala e como é que a mãe responde pro filho? Não, eu não vi. Meu, ele colocou, acho que foi ontem que ele colocou. Ele não tá falando comigo, ele não tá retornando meus WhatsApps. Então eu não tô falando com ele. Sobe, eu acho que tá no TikTok, então sobe aí, deixa eu ver. Não, acho que tá no TikTok. Vê se tá no TikTok. Não. Cara, como é muito engraçado. Achei muito interessante o vídeo, Ana. Até falando do William, como ele faz parte aí do grupo de vocês também. Eu queria colocar o Saber Ampliado também. Saber Ampliado também, pra gente poder falar um pouquinho mais sobre... Aproveitar, né? Claro. O merchandising aqui, falar do Saber Ampliado. Putz, cadê? Onde é que o William colocou isso daí? Vou falar então para quem... olha a dica do William, que ajudou ele na divulgação do conteúdo dele, tá? E que ele toda hora bate nessa tecla comigo. Fazer as chamadinhas ali, tá vendo?
as thumbzinhas ali, a capa, com uma chamativa bacana. Então, você tem moral para cobrar seu filho? Homens que casam com suas mães. Isso é super importante para o vídeo emplacar nas redes, tá, gente? Isso faz diferença na rede do William. E eu tô trabalhando para que faça na minha também. Inclusive, quem quiser me seguir, né? Ana com 2 N's, Almeida. Vamos colocar, que eu coloquei MKT. errado. Você viu que eu coloquei errado? Não vi. O Catriel que chamou minha atenção. Falou, ô Guto, que eu postei de madrugada, não deu tempo, eu postei, aí corrigimos já. Coloca o da Ana aqui também, ó. Ó, esse é o meu. Isso aí. Olha lá. Ana Almeida. Ana Almeida, Ana com ponto 2 MKT. N's, Dois ponto N's. MKT. Tá vendo? Seguindo aí. Meu momento Fernando de Noronha, fui comemorar 50 anos lá. Boa. Que a gente também, né? Tem que aproveitar a vida, né, gente? Inclusive, isso é outra coisa que eu quero falar, né? Tava lendo também sobre filosofia, existencialismo e tudo mais, e muita gente fala, né? Ah, mas por que eu tenho que compartilhar coisas pessoais? Por que eu não fico só no profissional, nas redes sociais? Porque nós não somos fragmentos, nós somos inteiros, né? E para a gente ser inteiro, a gente precisa... para a gente se conectar com pessoas, para a gente mostrar nossa humanidade, a gente também precisa mostrar o que a gente é sem o título que a gente tem, né? Eu não sou a Ana gestora de projetos, eu não sou a Ana mentora, eu sou a Ana que dentro do meu dia encaixo muitas atividades, entre elas gestora de projetos, mentora, mãe, aluna, aprendiz, mentorada, amiga. Então, assim, é isso, né, gente? A gente precisa compartilhar isso para criar conexão. Com certeza. Você quer colocar algum vídeo seu aí, Ana, que você acha interessante, que você falando alguma coisa? Aproveitar que a gente já tá na sua página. Eu acho que tem um que eu falo, um dos últimos, que eu falo sobre a importância da internet. Eu acho... Vê esse com o William, que eu acho que... Aí eu falei para ela, eu falei assim, ó, imagine que você tem uma solução, ela é uma advogada trabalhista, né? Então eu falei para ela assim, imagine que você tem um conhecimento que pode mudar a vida de alguém. Tanto do empresário, que ele pode falar assim, caramba, a lei, me liguei nessa lei aqui, vou atender a minha empresa lá, vou aplicar a lei legal para não ter processo. Ou um funcionário que está assistindo e falou, mas peraí, a minha empresa não faz isso. Imagina o poder que o teu conhecimento tem na vida de milhares ou milhões de pessoas, porque a internet, né? Então, assim, esquece você. Senta lá e fala do que você sabe. Entrega para as pessoas, porque o teu conhecimento só serve se ele servir alguém. Aí eu falei para ela, eu falei Voltou assim, no começo. Eu acho que esse dia que eu tô de verde aqui, acho que eu falo sobre justamente a importância de estar na internet. Esse, por favor. Faz tudo. Hoje em dia, qualquer pessoa de qualquer lugar faz tudo e consegue chegar a qualquer lugar. A gente tem que ter cara de pau, né, gente, também, né? Então, assim, cara de pau, ir lá, ir atrás do que a gente quer. Mas olha a oportunidade que o digital nos dá. E o fato de você não estar compartilhando os seus conhecimentos, né, o que você acredita, através do digital, acaba te fazendo com que você perca oportunidades. E perca a oportunidade de ajudar outros que podem estar precisando da sua ajuda, né? Exatamente. Quer dizer, você perde a oportunidade para si e também você acaba perdendo, tirando a oportunidade do outro que poderia se beneficiar com o seu conteúdo, né? Exatamente. Ana, é importante a gente postar sempre? É importante, não vou mentir. Digital é bom. É que nem ir trabalhar todo dia. É que nem trabalhar todo dia. Você tem que ter ali um momento, como eu digo, né? É um negócio e ele tem que ser um braço do que você já faz. Né? Não adianta você querer assim, não, meu plano B. Não, você não vai fazer. Não, se você não tiver certeza de quem você é, de onde você quer chegar, da transformação que você quer causar, você não vai manter aquilo porque você precisa sim criar conteúdo todos os dias. Existem estratégias para fazer isso. Como é que a gente faz o Mão na Massa, por exemplo? A gente faz todo um estudo de comportamento do público com quem a gente quer trabalhar. Hoje em dia, qualquer pessoa de qualquer... Legal, Ana. É isso, né, gente? Legal. É um trabalho muito bacana e que eu acho que tem ajudado muitas pessoas aí que querem estar no digital, usar o digital
né? Ou através do orgânico, ou através do tráfego pago, ou através da criação de infoprodutos, transformando ideias em negócios lucrativos, né? Então, Então, isso. assim, eu vou fazer uma provocação, Ana. E eu vou pegar no pé do Catriel agora. Ó, Manda lá. Aí ele já manda, ele até sabe o que eu vou falar. Fala aí, fala. Por exemplo, quando eu quis montar o podcast aqui, a gente tava eu e o João e o Bazani, um amigo nosso lá de Ubatuba também, e a gente tava discutindo essa questão de como montar esse projeto do podcast. E a gente foi pesquisar algumas coisas e não existe praticamente uma informação, um curso de como você montar um podcast. Não tem. E eu falei, Catriel, você manja do negócio, você sabe qual equipamento usar, você sabe como ser um sonoplasta, como fazer, como acontecer, qual tipo de equipamento combina com tal tipo de equipamento. Eu falei, cara, cria um curso seu, começa a falar sobre isso. E eu tô enchendo o saco dele desde setembro nisso daí. olha o sabotador dele, tá? Ele falando de você, mas ele tá fazendo o quê? Não, Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo. Tá, isso o mais legal de tudo isso. Daí é bom que fique na internet, isso daí vai ficar ao vivo. Mas eu tô me cobrando para fazer o projeto. Né? Já começamos, eu e o João começamos a esboçar o projeto. Foi quando, João? A gente começou em julho do ano passado, em junho. Foi antes da início no podcast, tanto que a gente ficou discutindo se faria o podcast em Ubatuba ou se viria para São Paulo para fazer o podcast. Minha mentoria são 10 encontros a cada 15 dias. Em 2 meses e meio, você tem o infoproduto pronto e todo o processo de lançamento. Boa. Pronto. São 10 encontros. Vocês já estão extrapolando o prazo. 6 meses, 7 meses, 8 meses já, né? 7 meses, de julho até agora. Não, é que eu tava engabelando o João. Ah, A culpa é minha. A culpa é dele, A eu culpa sei. é minha. O João voltou a pegar no... O comunicador tá claro aqui, né, gente? E assim, quando eu erro, eu assumo, mano, não tem problema. E assim, essa falha é minha. Tanto que o João tá pegando no meu pé faz tempo já. Vamos. Faz 3 semanas que ele tá vindo comigo, toda sexta-feira para São Paulo, e tá no meu pé. Vamos começar. Mas eu tô aproveitando o embalo e já tô cutucando o Catriel aqui também, já. Vamos tirar todo mundo da zona do desconforto aqui. Né, o Catriel? A carinha dele. O que eu acho que a gente pode fazer aqui, eu gosto de sair de toda reunião com um plano de ação. Né? Porque sem plano de ação, sem uma atividade, eu sou muito prática, né? O meu lado executora, a gente não desenvolve nada, fica tudo na conversa. É tipo reunião, né? Vamos lá na reunião, falamos, não decidimos nada. Bota na ata e não faz nada. Eu não gosto muito de reunião, não, tá, gente? Eu acho que reunião tem que ter o porquê, onde vamos fazer, o que a gente sai dali, cada um sai com uma tarefa para fazer, e é isso. Eu acho que a gente tem que forçar aqui estas pessoas a assumir um compromisso ao vivo e a cores de que eles vão deixar agendado uma reunião por semana na agenda dos dois, a cada 15 dias, para planejar e executar o projeto de lançamento do curso. Os dois, entre os dois aqui, mas eu estou aqui me comprometendo por eles que eles vão fazer isso, que eles vão achar um espaço na agenda toda sexta-feira, a cada 15 dias, às 15 horas, os dois vão se reunir para tratar deste assunto especificamente. Porque se não está na agenda, não tem ação. Nós vamos fazer melhor, nós vamos chamar a Ana para fazer parte disso aí, para ela pegar o nosso pé, executora ali, fazer a coisa acontecer. O que você acha, João? Interessante? Topa? Eu acho que é isso, bora. Ah lá, tá vendo? E aí já vou botar o Catriel nesse bolo também agora, que agora ele lança a carinha dele. Coitado, gente. Bora nessa, Gu. Isso, eu acho que a gente tem que ter sempre, assim, fazer uma boa gestão do tempo, né? Entender quando a gente está se deixando levar pelos nossos sabotadores, né? Pelas nossas desculpas, né? A gente fala em sabotador, mas pelas nossas desculpas. E o que a gente pode fazer para que isso não aconteça, né? Porque a gente precisa evoluir. E a gente só faz isso a partir do momento que a gente tem conhecimento, que a gente tem consciência do que a gente está fazendo, das escolhas que a gente faz. E mais uma coisa, né? Eu disse isso para uma mentorada essa semana. Quando a gente vira agenda de alguém, a gente deixa de ser prioridade. Eu ia falar né? disso agora. Então, assim, essa minha mentorada é aquela pessoa, assim, é uma pessoa boníssima, mas assim, ela fica,
Não, porque fulano agora tá precisando que eu ajude ele não sei o quê. Porque não sei o quê, eu não fiz a atividade que a gente combinou por causa disso. Porque fulano não sei o quê, que aconteceu, que a mãe da funcionária do lugar onde eu trabalho, aconteceu outra coisa, eu tenho que ir lá, eu tenho que participar. Ok, você está vivendo a agenda dos outros. Mas e a sua agenda? Na tua agenda não tá a atividade que você tinha que fazer? Né? Se não tá a atividade que você tinha de fazer, você está vivendo a agenda do outro. Né? E isso, na verdade, não vai te ajudar em nada. Então, acho que é isso, né, gente? E é uma verdade, Ana, porque é o seguinte, você entrou nesse assunto, eu ia falar exatamente disso. Por exemplo, meu maior autossabotador é esse aí. Por exemplo, minha esposa precisa de alguma coisa. Eu paro o que eu estou fazendo e vou fazer o que ela precisa. Por que eu larguei mão do escritório? Porque eu parava o que eu estava fazendo para ajudar o corretor. Eu parava o que eu estava fazendo para ajudar o pessoal que trabalhava comigo. Eu parava o que eu estava fazendo, estava parando o que eu estava fazendo para poder resolver o problema do quiosque. Aí o que eu fiz? Falei, opa, peraí. Essa semana eu estava numa mentoria com o Animal, e aí a gente num bate-papo lá, todo mundo conversando, e eu virei e falei assim, caramba, bicho, eu tô priorizando todo mundo, tudo dos outros e nada meu. Sempre, eu priorizei o sonho do meu pai. Larguei o meu de stand-up, que eu tava indo bem, tava começando a decolar, para fazer o sonho do meu pai. Tá bom, meu pai foi embora. Aí agora eu tava priorizando o quê? A minha esposa na transição de carreira dela. E onde é que eu tava me encaixando nisso? A responsabilidade é de quem? De cada um que escolheu o que fazer da vida. A sua. A minha A responsabilidade Sim. é toda sua. Ah, sim. Mas o que eu digo assim, a responsabilidade da minha esposa que quer fazer transição de carreira, eu tenho que ajudar. Não. Só que eu não tenho que fazer por ela. Não, você pode apoiá-la. Apoiar é diferente de fazer. Uhum. Né? Então, assim, uma coisa... Primeiro que as pessoas precisam aprender a pedir ajuda. Uhum. Né? Olha, estou precisando da sua ajuda em tal coisa. Ponto. Vou ali, olha, na minha agenda posso fazer isso? Não, não posso. Ou posso fazer isso agora, ou posso fazer isso depois, porque na minha agenda o meu horário ali flexível é esse. É negociar, é saber dizer não, é saber dizer talvez e saber dizer sim. Né? Então, assim, a responsabilidade de tudo isso não é de ninguém além de você mesmo. Então, autorresponsabilidade. Então, o que a gente precisa? A gente precisa entender que, primeiro, o outro precisa aprender a pedir ajuda. Se ele não pediu ajuda, e isso eu falo por mim também. Porque se eu vejo ali que a pessoa está com dificuldade de fazer um negócio no computador, eu vou lá e paro tudo que eu estou fazendo e já vou lá, já vou ajudar. Mas se a pessoa não me pediu, por que eu tenho que ir lá me meter no negócio que o outro está fazendo? Primeiro que o outro tem que aprender a pedir. Segundo que, assim... E elas têm que saber fazer. Se eu estou tirando da minha, do que eu tá na minha agenda, eu estou deixando de priorizar o que é minha responsabilidade para cuidar da responsabilidade do outro. Então, isso eu tenho me policiado também. E eu falo isso de carteirinha, porque eu também sou assim. Né? Então, eu sei que todas as vezes que eu deixo de cuidar da minha estratégia, que eu deixo de fazer o meu nadismo para poder pensar mais antes de executar, eu sei que quem é responsável por isso não é quem me pede as coisas ou quem eu ajudo, sou só eu. Exatamente. Então, são coisas que a gente tem que aprender a dizer não e a entender, por outro lado, o que é urgente, o que é importante, o que não é e o que realmente a gente precisa se envolver. Perfeito, perfeito. Agora ele vai me mandar embora, tá, não, gente? Não vou mandar, não. Mas eu tenho mesmo que ir embora daqui a pouco, porque é São Paulo e aqui é rodízio. E rodízio de sexta-feira até 5 horas. Nossa. Eu tenho que estar do outro lado da ponte, mas é bem pertinho, tá super tranquilo. Ah, então tá bom. Catriel, quanto tempo nós temos aí já de podcast? Vai dar 1h30. 1h30 de podcast, tá vendo? Nossa. Nem parece, né? A gente Nem vai parece. No bate-papo. A gente ficaria aqui, acho que até 6 horas da tarde. Com facilidade. Com facilidade. Tem assunto aqui. Tranquilidade. Tem muita coisa pra gente abordar. Hã? Voltar aí pra fazer com mais pessoas. Sou super, né? Chama o Rafa e o William. Nossa. O William, nós vamos fazer, já falei com o William, com o Taquei, nós vamos trazer ele, vamos trazer o Rodolfo junto também. Legal. Fazer uma roda viva aqui. Eu falei, vai ser 4 horas de podcast fácil. Acho que a gente pode chamar... alguém da área de RH, pode chamar o William. O Taquei é mais da área de gestão, mas assim, a gente pode montar aí uma pauta bem bacana também para falar sobre comportamento, enfim, análise de comportamentos. E a gente pode fazer uma outra pauta falando especificamente sobre
autoridade digital, posicionamento, enfim, o que vocês precisarem. E aí, detalhe, a gente pode fazer um especial, né? E a gente pode se comprometer dentro do planejamento de vocês a construir, eu me comprometo a participar, construir uma aula de marketing específica para corretores de imóveis. Perfeito. Tá ótimo. Beleza? Muito bom. Muito bom. E vamos falar um pouquinho do saber ampliado? Colocar aí Vamos, coloca pra gente? Por favor. É o site, né? Isso. É a landing page, né? Então, aí tem o professor Cortella, o Pedro. Aprendizado ao longo da vida, essa é a proposta mesmo, né? Lifelong learning. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre se atualizando, né? Cada vez mais. E não adianta a gente buscar informação, a gente tem que buscar conteúdo de qualidade. E a proposta do Saber Ampliado é justamente isso, né? Uma plataforma onde você tenha os melhores cursos de filosofia, de marketing, de vendas, de neurociência, neurocomunicação, finanças pessoais. Então, aí são alguns dos nossos conteúdos. Se você for com a setinha para o lado, isso, tem todos os cursos aí. Tem cursos, tem palestras, né? As palestras do professor Cortella. A minha, esses são alguns professores, ali o do William, né? O meu é gestão de projetos e lançamento de infoprodutos. Isso. Tem o do Sérgio Patrick, como verificar fontes e evitar informação. Marketing de comunidades, língua portuguesa para liderança, com a Carol Jesper. Enfim, tem uma série de conteúdos aqui riquíssimos que, com certeza, pode ajudar todo mundo aí no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E é bem interessante, porque vocês fizeram 3 dias de aula, né? Na plataforma, ou A no gente YouTube. fez agora o o lançamento do ED, que é Ensinantes Digitais, que é o curso para criação de infoprodutos. Não, mas É eu o curso assisti um gravado. antes, que tava o Pedro Cortella, o Cortella e mais uma moça que eu não lembro quem que A é. Rejane, que é o curso do Ensinantes Digitais. Ah, é? A Rejane Tuigo. Eu Isso. assisti as 3 aulas. Ah, legal. Assisti as 3 aulas na época. Muito bom, olha aí, ó. 12 vezes de 29 com 23. Acho que vai ter um reajuste aí da plataforma, então deve aumentar esse valor um pouquinho. Mas a gente também deve fazer um reajuste aí nos próximos meses. E o cara paga R$300 e tem acesso a tudo isso. A tudo isso. Durante um ano. Interessante, hein? É Bem interessante, imperdível. Porque assim, é muita informação, é muito conteúdo bom. É muito conteúdo bom e assim, além disso, as pessoas têm acesso às aulas ao vivo. Então, por exemplo, quem entra na plataforma, lá na plataforma você tem acesso a uma rede social interna, onde a gente divulga ali as aulas. Então, por exemplo, ontem teve a aula, acho que ontem foi a do Gabriel, que é um menino que fala sobre inteligência artificial no dia a dia das pessoas. Então, ele ensina as pessoas a utilizarem várias ferramentas. Isso ao vivo. Então, assim, além da aula gravada, do curso gravado dele, você pode tirar dúvidas ali direto com o mentor, né? Você gera uma conexão maior. Então, acho que é muito bacana, acho que é um diferencial da plataforma, essas aulas ao vivo. E é uma oportunidade de se conectar com pessoas. Porque eu costumo dizer também assim, né, gente? O ambiente, ele é extremamente importante. Na minha visão, 80% do nosso desenvolvimento é o ambiente que a gente vive. Né? Se a gente quer atingir um determinado patamar, uma determinada posição, a gente tem que começar a frequentar aquele ambiente antes de atingir aquele objetivo. Porque o ambiente vai ajudar a te moldar, sabe? É igual começar a ler, começar a fazer atividade física. Se você vive numa casa de pessoas sedentárias, pessoas que não leem, a tendência é que você se desestimule, que você fique sedentário, que você não leia. E quando você começa a participar de grupos que têm os mesmos objetivos que você acaba se estimulando, você acaba se desenvolvendo melhor e mais rápido. Por isso que as mentorias dão muito certo, por isso que os grupos de mastermind dão certo, né? Não é, às vezes não é nem pelo conhecimento, né? O conhecimento ele faz parte, mas ele é ali o 80-20, ele é os 20% ali, né? O 80% é basicamente o que o grupo te projeta, sabe? Então, eu acho que o ambiente é muito importante, por isso que uma plataforma assim faz tanta diferença na vida das pessoas. Eu sempre falo dos 3 As que podem te levantar ou te derrubar. Que é o ambiente, a ambiência e as amizades. Exato. Não adianta você, às vezes, querer estar num ambiente bom, mas com amizades ruins.
Então, Sim. por exemplo, nós estamos aqui fazendo um puta de um bate-papo super legal, compartilhando. Aí eu chego em Ubatuba, vou me juntar com gente que só reclama, que fala mal da vida do outro. Então, quer dizer, aquilo lá é tóxico. Sim. Então, eu venho aqui, eu faço um trabalho onde eu absorvo muita informação boa. Aí, a hora que eu chego lá, eu me reúno com os amigos ou conhecidos que não tem uma frequência igual a que eu tô tendo aqui. Então, ambiente, ambiência e amizades. Eu falo pro cara prestar muita atenção nisso aí. Muita atenção. E isso desde sempre, né? Não só na vida adulta, mas assim, em relação aos nossos filhos também. Por isso que o exemplo é tão importante, né? O exemplo faz parte do ambiente. Com certeza. O exemplo faz parte do ambiente. Ana, e o que você gostaria de deixar de mensagem aqui pro pessoal pra gente encerrar esse podcast em alta? A minha mensagem principal é: acreditem no trabalho que vocês fazem. Né? Eu acho que a gente tem que ter confiança naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deseja, na transformação que a gente quer causar. A confiança e a força do pensamento ajuda muito no nosso posicionamento e em transformar ideias em realidades. E confie no processo. Né? O processo é doloroso. Às vezes a gente pensa, né? Eu vou desistir, não está dando certo, eu estou indo na academia todo dia, não perco peso, eu estou indo na academia, não crio músculo, eu estou fazendo conteúdo todos os dias e não tem engajamento. Mas, assim, a consistência leva ao resultado. Então, não desistam, acreditem no processo. Né? Isso é bem importante. Perfeito, Ana. Adorei. Imagina, eu que agradeço vocês pelo convite, tá? Muito obrigada. O que precisarem, contem comigo. E eu quero ver aí os projetos de vocês também andando, transformando aí essas ideias todas em projetos com resultados. Com certeza, você vai ver. Com certeza Legal. vai ver. Eu e o João, vou pegar no pé do Catriel também. Isso Peguei aí. inclusive no pé do Pedro. Peguem no pé dele. No pé do Pedro Bexiga, que é o dono do estúdio aqui. Que é um amigão meu, que eu tenho, assim, um respeito muito grande, um carinho muito grande. Quero agradecer, inclusive, ele, a Carol, sempre prestativo, solícito. Assim, formidável. Essa turma é maravilhosa. Parabéns, gente. Vocês estão fazendo um trabalho excelente aqui. Muito legal poder participar. E espero, né, que a gente esteja contribuindo aí para que mais pessoas alcancem o sucesso, tenham resultados e sejam felizes, né? A gente está aqui para isso também. Com certeza. E eu falo uma coisa para você, Ana. Sempre que você quiser, o microfone está aberto para você, tá bom? Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigada. Pode ter certeza, adorei o bate-papo. Me trouxe muito insight, muita coisa boa. Você não tem ideia, você deu uns puxões de orelha sem saber. Eu dou sabendo, na verdade. Esse é o problema. O meu lado executor, objetivo e prática, ele me força isso. Às vezes eu tenho que me cuidar para não ser tão, né, incisiva. Mas quando eu falo é com todo carinho, porque realmente eu gosto de ver os meus mentorados, os meus amigos tendo sucesso. Obrigado. Obrigado. Pessoal, quero agradecer também a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco acompanhando ao vivo. Você que vai estar assistindo depois. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Pode transformar .oficial. Ou então também no Instagram. Começa a seguir a gente no Instagram. Pode transformar .oficial. Tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana. Tchau. Tchau, gente. Bom final de semana.